Paz do Senhor, professores, como é que vocês estão? Estamos aqui, graças a Deus, com mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui deleitando no livro do Salmo, pois esse trimestre que a gente está, o primeiro trimestre do ano, falando para os juniores, sempre lembrando, aqueles meninos e meninas de 9 a 10 anos, tá certo? E a gente está se deleitando no livro do Salmo. Então, muito aprendizado, mais uma preparação para que o domingo seja abençoado, que venha frutificar a sua aula e, com certeza, eles vão sair felizes e guardar no coração a palavra de Deus, tá certo? Lembrando a todos os professores que a gente vai passar a lição número 9, a qual tem um título muito lindo, Louvando a Deus por sua graça. E o que é graça? É favor imerecido. Você precisa contar isso para seus alunos, explicar para ele que a gente não merecia, mas a misericórdia e a graça que a gente vai falar tanto nessa lição é que o Senhor tem mandado para nós, e que eles entendam também que a graça tem atingido a vida deles. E é bênção para eles e para a família das crianças colocar essa lição em torno da graça do Senhor. Então não esqueça, professor, tá certo? O título da lição, você já começa a trabalhar aí todo o período da graça na nossa vida e na vida dos pequenos, amém? Colocando também aqui, quem tem um manual com certeza já tem estudado durante a semana. E o que a gente vem trazer aqui é só para ampliar, juntar, compartilhar um pouco do conhecimento. E com certeza a lição vem trazendo aqui no manual a conversa de professor. E tem uma partezinha aqui que eu vou só ler para você, porque com certeza você vai se organizar melhor em casa e vai juntar o que você já tem, né, estudado, o que a gente está passando. Que a conversa de professor diz assim, que tenha em mente o aluno que precisa do alimento espiritual. Então o professor ele precisa ter isso em mente, que o seu aluno ele precisa de alimento espiritual e que o professor é o canal a qual está transmitindo. Então a responsabilidade, professor, é muito grande, tá certo? Porém não se amedronte diante da chamada e diante do que Deus tem colocado nas tuas mãos. Pelo contrário, jejum, ore, se prepare para que tudo dê certo. E com certeza a graça e a misericórdia do Senhor vai te favorecer nessa aula e vai te conduzir a ensinar essas crianças o caminho que se deve andar, tá certo? Tem também aqui, muito importante, livro do Salmo 103. Eu coloquei a Bíblia aqui aberta para que na hora da aula você possa também com as crianças ler, porque é muito importante. É um salmo muito conhecido, o Salmo 103. Vou ler só o primeiro e o segundo, mas na aula, professor, você pode também aproveitar, ler, dá para eles também ler, ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Sempre quando a gente vai ler a palavra, a gente conduz a reverência dos pequenos, porque é do pequeno que faz o grande, e aí você já vai ensinando. E aqui no Salmo 103, diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então você já vai lendo ali com entusiasmo, porque a palavra de Deus, ela mexe dentro de nós, ela é viva, e você passando para os alunos, com certeza eles vão ficar felizes, e vão também aprender a maneira como louvar ao Senhor, né? O versículo 2 diz, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Então é muito benefício. Tem palavra que as crianças não vão entender. Aí vocês vão questionando, né? O que é que vocês acham que é benefício? Como é que vocês entenderam esse versículo? E vocês vão explicando e os alunos vão questionando o que eles têm dúvida, com certeza vai ser bênção. Então Deus tem dado benefício, bênção, cuidado, livramento para cada um de nós. Coloque, professor, o Salmo 103 em evidência em toda a aula, tá certo? Para que eles possam mergulhar e meditar na palavra de Deus. Continuando, tem o para meditar no nosso manual, que é muito importante. O professor, durante a semana, ele medita, ele ora, ele estuda esses versículos, tá certo? Que tá no livro de Timóteo, também 2 Timóteo 2:1, que fala pela graça. Você pode ler e explicar para ele, tá bom? Também na terça-feira, para o professor também meditar, Salmo 145, do 1 ao 13, veja quantos versículos vem contribuir para o título da lição. Então tudo isso vem lhe ajudar, são ferramentas, são versículos, palavra, que vem tudo diante do título da lição, trabalhado aí para o professor, que fala um hino de louvor. Quando a gente fala de salmo, a gente já tem falado nas outras lições, as tias têm ampliado aqui também o conhecimento, que é cântico, louvores, e essa trimestre, essa aula tem que ser muito
alegre, porque é de louvores ao Senhor, né? Tem também na quarta-feira, continua no livro de Salmo 86 e o 5, que diz: aqueles que oram. Então a gente fala para eles orar ao Senhor, orar, buscar, e aí as crianças vão trabalhando, o Espírito Santo vai orientando ao professor e o professor vai conduzindo a aula e dá tudo certo para a glória de Deus. Fechando para meditar, tá certo? Tem Malaquias também. Lembre que os livros pequenos, os pequenininhos têm dificuldade de encontrar, tá certo? Então o professor demora mais um pouquinho, mas auxilia e ajuda também. E no livro de Malaquias 3:17 diz: como um pai, apresenta aí a figura de um pai, o Senhor. Então a gente vai explicar para ele direitinho, tá bom? Salmo 148 também, louvando ao Senhor. Não se esqueça de colocar eles ali para ler, tá certo? Se não der para ler tudo, porque amanhã passa muito rápido da escola, então você enfatize o Salmo 103. Aí você vai aí organizando e Deus vai tocando no teu coração, professor. E você vai conduzindo a aula na bênção, na graça do Senhor. E para fechar aí, o para meditar da semana toda, tem também no Salmo, Efésios 2:8, que diz: presente de Deus, né? Então, que você possa enfatizar aí as crianças, que elas também são presentes. A graça é um presente para nós. Quem é que não gosta de receber presente? E eu coloquei aqui, vocês já observaram, uma cesta cheia de guloseima. Quando a gente está fazendo uma aula muito alegre, falando de louvores, de salmo, a gente trouxe aqui bombons. Com certeza, quando a professora chega na sala, que coloca essa cesta aqui, cheia de guloseima, eles vão ficar dizendo: tia, de quem é? Tia, para quem é essa cesta, né? E você deixa, no final a gente fala, são guloseimas, coisas que vocês gostam, bombom, chocolate, biscoito, né, salgadinho. Aí você vai dizer que no final é que você vai contar qual a finalidade dessa cesta. Não façam um sorteio para um só ganhar, porque seria injusto, né? A gente fala de compartilhar, de doar, de ajudar, de ser irmãos. E sabe o que é que você faz no final da aula? Você pega a cesta, você abre e divide com todos eles ali, porque todos eles ali vão provar o que tem na cesta, para ser aquela aula bem alegre, uma aula feliz e dar tudo certo. Amém? Continuando a nossa lição, tá certo? A gente tem também as figuras, o manual traz figura, tá certo? E fala também da graça, tá certo? Às vezes nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez por nós. Então temos que ter cuidado para não esquecermos das bênçãos, dos benefícios, né, que ele tem feito para com nós. Davi, que é a figura principal do livro que está falando aqui nessa lição, Davi, ele se preocupou em não deixar o seu coração se esquecer da graça. Não podemos deixar. A graça é favor imerecido do Senhor em nossa vida. E também a bondade recebida pelo Senhor. Então Davi, ele era um verdadeiro adorador. E que nós possamos também contagiar nossas crianças e dizer a elas que elas são adoradoras, que elas possam adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? E você pergunta também: e você já agradeceu ao Senhor? Você já agradeceu pela graça que ele tem lhe dado? Você já explicou o que é graça? Então agora você explica para eles que eles sejam agradecidos pela oportunidade que o Senhor está dando. É os livramentos, é o cuidado, é o pão de cada dia. Lembra para os alunos orar quando for almoçar, quando for tomar café, tá certo? Sempre coloca, professor, as orientação que o Espírito Santo vai colocando no seu coração e a gratidão. E aí você já vai entrando na lição, já vai contando a história aqui, porque é Davi, é história de gratidão, é história de bondade, de coração quebrantado. Então não tem para onde mais fugir. Tem que ser a palavra de Deus ali e eles vão se alimentando. Tem outra figura também que eu quero mostrar para vocês. Aqui vocês veem que as figuras é uma parecida com a outra, tá certo? Que fala aqui de bondade, de gratidão. Aí você pode dizer que o Senhor é bondoso, né? Aí o que é bondoso? O Senhor é misericordioso. O que é misericordioso, né? O amor de Deus não acaba, criança. Tem aqueles corinhos que fala de amor, você pode também enfatizar, tá certo? E cantar com eles, tá? E falar que a graça do Senhor não foi de graça, tá certo? A graça do Senhor
Senhor custou um alto preço e nós devemos valorizar. Então a graça, mas não foi de graça. Não esquece de dizer isso para ele. E assim como está distante o céu da terra, assim a grandeza do amor de Deus por nós é enorme. Não dá para a gente conseguir medir, né? Não tem como. O amor dele preenche o nosso coração, nos alegra em momentos difíceis, né? O abraço do Senhor na nossa vida e o seu cuidado. Então não esquece, professor, tá bom, de colocar as figuras que vem no manual. Caso o professor não tenha figura, não tem problema, porque tem aí a ajuda. Vamos pintar, vamos desenhar, vamos mandar imprimir, tá certo? Sempre Deus vai dar uma estratégia para o professor. Tem também a última figura. Não tinha como sair. Vocês observaram que eu falei que todas estavam no mesmo padrão. Porque a gente fala de louvor, fala de graça, de bondade do Senhor. E aqui, da mesma forma como está distante o Oriente, né, do Ocidente, assim o Senhor afasta o pecado. Quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente procura viver em santidade. E você fala isso para as crianças, que elas devem andar em santidade diante do Senhor. Cuidado com as palavras, que não devem falar feia, né? Obedecer ao papai, à mamãe, fazer a tarefa da casa, ajudar. Então isso tudo, né, são obrigação, responsabilidade dos pequenos. E eles vão aprendendo na escola dominical, com a ajuda de você, professor, tá bom? A gente vê aqui, Davi humildemente reconheceu que dependia do Senhor, né? Por quê? Porque ele era frágil, e eu e você também, nós somos frágeis. É a misericórdia do Senhor que tem mantido a gente de pé, que tem cuidado de nós. Então o amor de Deus nunca terá fim. Você enfatiza isso, professor, para seus alunos, tá certo? Que não tem como medir o amor de Deus, é infinito por nós, né? Então você louve a Deus nessa aula, tá certo? E diz aos seus alunos frases de palavras abençoadoras. O Senhor reina, o Senhor é bom, o Senhor é contigo. São palavras que você vai colocar, frase que você vai colocar na sua aula, que vai abençoar ali todos os seus alunos. E eles vão guardar no coração. Fechou todo ali, toda a lição da historinha. Não se esqueça do para memorizar que a gente tem, tá bom? A gente sempre traz aqui, tá certo? Para colocar em destaque, professor, se você puder colocar com certeza na mesa, ou colocar na parede, ou no quadro. No domingo, para memorizar, sempre tem que ser trabalhado. E esse aqui, desse domingo, é no livro de Hebreus 4:16. Então compartilha aí com os alunos, pede um para ler, tá certo? Ou a turma toda lê, mas que todo mundo trabalhe o para memorizar, tá bom? E outra coisa, terminou a aula, sorteio para memorizar. Vocês sabem que as crianças, elas são muito detalhistas e ela valoriza tudo que a gente dá para ela. Essa cesta de bombom mesmo que eu tô dando a ideia para vocês, você pode dizer: ah, mas bombom tá tão caro, eu não tenho condição de comprar. Mas você pode fazer uma cocada gostosa e encher essa cesta de cocada. Você pode fazer pipoca e encher essa cesta de saquinhos de pipoca. A maneira como o professor vai levar a sua ideia para a sala de aula vai valorizar muito a sua aula, porque todo o professor que leva com amor para a sala de aula, o Espírito Santo ali vai lhe ajudando, vai dando estratégia e ele vai trabalhando no coração da criança. Então dá tudo certo, professor, não tenha medo, pelo contrário, se coloque na mão do Senhor para que ele te use, tá certo? Para que seja bênção na tua vida. Não se esqueça também, uma coisa muito importante, como a gente está falando de Salmo, o manual ele traz também um hino para a gente louvar durante a sala de aula com os alunos. Então você pega a sua harpa cristã, tá certo? O hino 205. A graça, porque a gente tá falando da graça, então não tem como fugir, tá bom? Lembra que eu falei, se tiver pandeiro, violão, alguém que possa tocar junto com os meninos ali, com as meninas, você canta o hino 205 da nossa harpa cristã e será bênção para a vida de cada um de vocês. Não se esqueça, professor, tá certo? Orar quando terminar todo o trabalho e antes também, porque sem orar a gente não consegue fazer nada. E outra coisa, sempre indique uma das crianças para orar, porque tem aquelas que dizem: tia, eu não sei orar. E às vezes o professor todo domingo ele está conduzindo a oração, mas se ele for conduzindo e colocar sempre alguém para se responsabilizar em conduzir a oração, eles vão aprendendo como é que se ora. Ele vai observando o professor e no outro domingo ele vai fazer.
Ele vai se espelhando. Por quê, professor? Você está ali para ensinar a palavra de Deus. E ali eles estão observando em todos os detalhes. Então não esqueça da oração, não esqueça de fazer esse hino, momento de louvor, tá certo? O hino muito propício, falando da graça, vai ser bênção para a vida de cada um de vocês. E as crianças gostam de cantar o hino da harpa, então valorize a harpa cristã, tá certo? Valorize a Bíblia, tudo que a gente puder trazer da palavra de Deus para dentro da sala de aula, ali no domingo, na escola dominical, vai com certeza compartilhar para a vida daquela criança, a maneira como ele vai se conduzindo, ele nunca vai esquecer, porque é a fase melhor de captar, de aprender os ensinamentos, para que eles possam viver bem. Não se esqueça também, professor, as atividades, tá certo? Se os alunos não tiverem a revistinha, a gente sabe que nem todos têm, mas que você possa tirar xerox das atividades, compartilhar com todos, não esquece de dar aquele visto, tá bom? Observar que realmente ele respondeu. Porque de que adianta o aluno responder e o professor no corre-corre não conseguir, né, observar? Nem que seja para levar para casa e no próximo domingo trazer. Então, olha as atividades, vê aí como é que tá e dá aquele visto abençoado e dá o parabéns para cada aluno. Pois cada um se esforçaram da sua maneira, porque cada um tem suas limitações e a gente também tem que entender cada aluno, né? A maneira como eles trabalham. Não se esqueça, tá bom? Então, terminou o domingo, terminou todas as atividades. Não se esquece da caixa, da cesta de bombom para compartilhar com todo mundo. O Memorizando sorteia para um dos alunos, tá certo? As figuras também coloca na sala de aula, coloca nas paredes, no quadro, para que a sala fique enfeitada, fique bonita e seja tudo para a honra e a glória do nome de Jesus, professor. E vai dar tudo certo, porque o Senhor está no controle, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Não esquece de compartilhar o vídeo aí, dá um like, tá certo? Comenta, porque com certeza a YouTube vai ver que o vídeo está sendo relevante, as pessoas estão observando, estão compartilhando e ele está sendo visto. E com certeza a palavra de Deus, ela vai ser bênção na vida de cada professor. Não só de professor, mas dos pais dos alunos. Tem muita mãe aí que ajuda os professores na escola dominical e dentro de casa também. São verdadeiras professoras, né? Ajudando, ensinando e tudo é para a honra e a glória do nome de Jesus. Então que Deus abençoe a vida de você, professor. Tá certo? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.